já automaticamente, né? Com atraso na hora de eu corrigir, né? Porque se depois que eu corrigir, se chegar depois que eu corrigir, aí perde mais meio ponto de novo. Ou seja, é um ponto por atrasar antes de eu começar a corrigir, é meio ponto por atrasar antes de eu começar a corrigir, e mais meio ponto se eu já tiver corrigido da turma toda, se chegar a atividade. Então, tem que ter atenção com os prazos, né? Então, hoje eu corrigi atividades antigas lá da segunda unidade, de muita gente que entregou bem depois. Então, teve gente que perdeu mais meio ponto, né? E teve gente que perdeu mais um ponto, né? Ou seja, teve gente que perdeu um ponto e meio da atividade que valia Já três, teve né? correção da última, professor? Oi? Não entendi, Já, Guilherme. já teve. Já teve, já foi enviado. Então, hoje nós estamos começando a segunda unidade realmente, né? Já teve correção da última atividade? Já. Então, vamos começar a segunda unidade com o teorema do Ah, confronto. beleza. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Alguma dúvida sobre a última atividade? Uma atividade bem simples, bem tranquila. A de hoje é mais interessante. A de hoje também o assunto é mais um pouco interessante, né? Que é o teorema do confronto. E também teorema do confronto e continuidade, funções contínuas. Daqui o PowerPoint abrir, não está querendo abrir, não sei porquê. Vou tentar mais uma vez. Apareceu para vocês aí a transparência? Pessoal, estão me ouvindo? Apareceu sim, professor. Sim, Ah, ok. Então vamos lá.
Teorema do confronto. Então, para falar do teorema do confronto, primeiro vamos ver esse teorema aqui. Se f de x é menor ou igual que g de x, quando x está próximo a, exceto possivelmente em a, e os limites de f e g ambos existem, x tem a, então, um teorema bem simples. Se f de x é menor ou igual que g de x, então o limite de f de x quando x tende a A continua sendo menor ou igual que o limite de g de x quando x tende a A. Simples de entendimento esse teorema. Então, se f é menor ou igual que g, quando eu aplico o limite continua sendo, o limite de f continua sendo menor ou igual que o limite de g. E aí nós temos o teorema 2. Se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, quando x está próximo a A, exceto possivelmente em A, e o limite de f é igual ao limite de h, que é igual a L, então eu tenho f menor ou igual que g, que é menor ou igual que h. O limite de f é igual ao limite de h. Então, obrigatoriamente, o limite de g também vai ser igual a L. Então, se eu tenho que f é menor do que g, que é menor do que h, e o limite de f é igual ao limite de h, que é igual a L, então, obrigatoriamente, o limite de g tem que ser igual a L. Então, se o limite das extremidades são iguais, então, de g também tem que ser igual. Então, isso aí é o teorema do confronto. Então, o teorema do confronto, algumas vezes chamado também de teorema do sanduíche ou do imprensamento. Então, por quê? Eu tenho as extremidades, se o limite das extremidades é o mesmo valor, o centro também, o limite do centro também tem que ser o mesmo valor. Então, chamado teorema do confronto, teorema do sanduíche ou do imprensamento. Exemplo, mostre que o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, igual a zero. Então, mostrar que esse limite aqui, eu sei seno, que o seno de qualquer coisa, o seno de qualquer ângulo, sempre tem que estar entre quais valores, pessoal? A função 1 e 1. A função seno está sempre entre esses valores, menos 1 e 1. Lembra lá do círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico Professor, é 0, 1, professor, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. E o seno professor. sempre vai estar entre esses valores, entre menos 1 e 1. Oi? Pode falar? Tá cortando muito a chamada. O pessoal não tá conseguindo entender. E eu Tá, também. tá cortando muito. Isso. Deixa eu fechar então algumas coisas aqui. De repente, pesado aqui. Isso aqui eu não posso fechar. Vou voltar a página. Isso aqui eu vou fechar aqui. Pronto. Deixa eu fechar minha imagem. Vamos ver se agora melhora. Então, o teorema do confronto diz o seguinte:
Então, o teorema de confronto vem desses dois teoremas. Então, se f de x é menor ou igual que g de x, então f é igual que g. O Tá teorema cortando. 2 diz, se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, então, e, além disso, se obedecer isso aqui, de f ser menor ou igual que g, que é menor ou igual que h, e o limite de f é igual ao limite de h, que é igual a L, então, obrigatoriamente, o limite de g, que está entre f e h, também tem que ser igual a L. Esse é o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche ou do imprensamento. E aí vem um exemplo. Eu quero calcular o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Quero provar que esse limite é igual a zero. Então, eu não sei calcular esse limite, mas eu sei, lá do ensino médio, que eu sei e menos 1. O valor do seno de qualquer ângulo está entre menos 1 e 1, sempre. O seno de 0 é 0. O seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 90 é 1. E por aí vai, né? Então, de acordo com... Então, o maior valor que o seno tem é 1 e o menor valor é menos 1, o seno de um ângulo. Então, eu faço o seguinte, eu quero calcular o seno disso aqui. Então, vou multiplicar toda essa inequação aqui por x ao quadrado. Então, multiplicando. Vou chamar essa inequação de 1. Mano. Multiplicando 1 x ao quadrado. Tem. Então, vou multiplicar toda essa inequação aqui por x ao quadrado. Então, vai ficar menos x é igual que x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x ao quadrado. Então, multipliquei tudo isso aqui por x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes menos 1, dá menos x ao quadrado. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, é x ao quadrado seno de 1 sobre x. E x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Então, eu tenho essa desigualdade. Menos x ao quadrado é menor do que x ao quadrado seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x ao quadrado. Agora, eu vou pegar as extremidades e vou ver quem é o seno dessas extremidades. Então, pegando aqui menos x ao quadrado, eu tenho limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero. Eu quero calcular quando x tende a zero. Então, vou pegar as extremidades para ver se eles dão o mesmo valor. Se eles derem o mesmo valor, o centro tem que ser o mesmo valor. Então, aplicando as propriedades que a gente viu na aula passada. Então, o limite de menos x2, esse menos eu posso tirar do limite, que aqui é como se fosse uma constante, multiplicado por uma função, é como se tivesse menos 1 vezes isso aqui. Então, isso aqui é igual a menos 1 vezes limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Limite de x ao quadrado é a mesma coisa que c menos 1 limite de x, quando x tende a zero, tudo ao quadrado. Então, o limite da potência é a potência dos limites. E aqui nós temos a função identidade, limite de x. Então, a função identidade diz que o limite de x, quando x tende a zero, é zero. Então, isso aqui é igual a menos 1 vezes zero ao quadrado. Né? Que isso aqui é zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero, é zero. Agora, eu vou pegar o outro lado. X ao quadrado. Que é o limite de x ao quadrado?
limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Aplico a propriedade da potência, isso é igual limite de x quando x tende a zero ao quadrado. Função de equidade, limite de x quando x tende a zero é zero. Então, isso aqui é zero ao quadrado, que é zero. Então, logo, pelo teorema do confronto, o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, se as extremidades deu zero, o limite, então o limite do centro também é zero. Está provado. Então, está provado que o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x é igual a zero. Então, viu a importância do teorema do confronto? Às vezes, você tem um limite, uma função complexa, e você não consegue calcular facilmente quem é esse limite. E aí, você, usando do teorema do confronto, o conhecimento que você tenha lá do ensino fundamental ou médio, você consegue determinar o limite muito mais fácil. Então, eu não sei calcular esse limite, eu peguei isso aqui, que eu também não sei calcular esse limite, mas eu sei que ele está entre menos 1 e 1, multiplico por x2, para poder chegar na função que eu queria, multipliquei tudo por x2, e o limite de x2 é fácil de calcular, tanto de x2 como de menos x2. Então, como os dois deram o mesmo resultado, o de menos x2 deu zero, o de x2 também deu zero, então o limite que está no meio também é zero. Se desse diferente, aí eu não poderia chegar a essa conclusão. Então, o teorema do confronto os extremos têm que dar o mesmo valor. E serve o teorema do confronto para resolver esse problema. Você vai ter que resolver de outra maneira esse problema. Ok? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Entendido o teorema do confronto? A primeira atividade nossa é sobre o teorema do confronto, para vocês fazerem. Então, eu vou logo dar uma colher de chá para vocês, no teorema do confronto, da atividade que vocês vão ter para fazer daqui a pouco, que vale um ponto. Então, a atividade que tem lá, para vocês resolverem, vocês vão precisar, também vai ser com função seno, né? Então, vocês vão ter que ter um conhecimento da seguinte maneira. Para vocês fazerem a questão que está lá, vocês vão ter que aplicar o seguinte conhecimento. Vai ter que ter esse entendimento aqui, ó. Aqui é o ângulo. Aqui eu tenho uma reta aqui. E tem essa reta aqui. Então, aqui é zero. Vou chamar aqui de A. Aqui de B. Aqui de C. E aqui de D. Então, para vocês resolverem o problema que está lá, que vale um ponto, é a primeira questão da atividade, vocês vão ter que ter esse esqueminha aqui, ó, saber trabalhar com esse esqueminha aqui. Então, vocês saber que de A C, essa distância AC, essa reta aqui, ó, é menor que BC, já que uma reta é a dois pontos. Se eu tenho uma curva, essa curva aqui com certeza é maior, igual do que essa reta. Professor, tá cortando muito, muito, muito. Então, BC Não tá dando pra entender nada, tá cortando muito. Cortando muito. Agora, vocês bem, né? E a internet aqui tá super boa. Sem problema a internet aqui. Pode ser o Meet, alguma coisa assim.
Tá boa. Então, voltando para o teorema do confronto. Estão ouvindo bem? Melhorou, piorou, tá a mesma coisa? Tá melhor até agora. Melhorou, Tá melhorou. melhorando. Então, vamos lá. Só que depois Então, para piora de vocês novo. fazerem atividade que tem lá para vocês fazerem, vocês vão ter que ter esse entendimento aqui. Eu tenho um ângulo, uma reta aqui e outra reta aqui. 0, A, B, C e D. Então, vocês vão ter que saber que de A até C, essa reta é menor ou igual que o ângulo C, esse ângulo aqui. Então, essa reta é menor que esse ângulo, que esse ângulo é menor ou igual que BD. Então, o começo do problema é esse entendimento. Saber que a primeira reta é menor ou igual que esse ângulo, que é menor ou igual que essa segunda reta. Essa primeira reta, AC, também é conhecido como, vou botar aqui X, é conhecido como seno de X. Esse AC é o seno desse ângulo. Então, o seno de um ângulo, X, que é a mesma coisa que esse ângulo aqui, esse ângulo é esse ângulo aqui. É a distância dessa reta aqui com essa reta do eixo X. Então, esse ângulo aqui, essa reta aqui, é o seno desse ângulo. Seno desse ângulo é essa reta aqui, que é menor ou igual. Esse ângulo BC é a mesma coisa que esse ângulo que eu chamei de X. E essa outra reta BD também é conhecida como tangente de X. Então, você tem que ter esse conhecimento inicial. Isso aqui, que veio desse gráfico aqui, essa reta menor ou igual que esse ângulo, que é menor ou igual que essa outra reta. Essa primeira reta, conhecida também como seno de X. Esse ângulo pode ser o ângulo X. E essa outra reta, tangente de X. E a partir disso, vocês resolvem. Eu não vou falar mais, senão eu já estou dando a questão toda. Então, a partir disso aqui, vocês vão resolver o problema que está lá valendo um ponto. Vamos prosseguir. Vamos falar sobre continuidade. Então, uma função é contínua. Definição. Uma função f é contínua em um número A se o limite de f de x, quando x tende a A, for igual a f de A. Então, uma função é contínua quando ocorre isso. Observe que essa definição 1, implicitamente, requer três coisas para que a continuidade de f em A aconteça. Então, implicitamente, só isso aqui, só essa definição aqui, significa três coisas. A primeira, que f de A está definida. Isto é, A está no domínio de f. Ou seja, a função tem que existir em A. Então, se a função não existe em A, isso aqui já vai por água abaixo. Não tem como dizer que essa função é contínua, porque não tem como ser igual a uma coisa que não existe. Então, a primeira coisa que está implicitamente é isso, que f de A tem que ser definida. A função tem que estar dentro do domínio. 2. O limite tem que existir. O limite de f de x tem que existir, porque se o limite não existir, uma coisa que não existe não pode ser igual a uma função no ponto. Então, o limite tem que existir. Então, primeira coisa, a função tem que estar definida no ponto.
Segunda coisa, o limite tem que existir. E, finalmente, a terceira coisa, o limite tem que ser igual à função no ponto. Então, essa definição, que é só isso aqui, requer que aconteça essas três coisas. A função esteja definida no ponto, o limite tem que existir e o limite tem que ser igual à função no ponto. E aí a função é contínua. Por exemplo, mostre que a função f de x é isso aqui tudo, que essa função é contínua em 2. Então, primeiro, para mostrar que essa função é contínua em 2, então eu tenho que ver aqueles três casos. Vou ter que primeiro, então, f de A definida, ou seja, f de 2, né? O meu A é 2. F de 2 é definido, ou seja, eu sei quem é f de 2. Quem é f de 2 nessa função aqui? Hein, pessoal? Quem é f de 2? Quem é f de x quando x é 2? Ninguém viu isso? Ninguém. Chuta aí, pelo menos, então. Se não tem certeza. Quanto? É 2, não? Muito bem. Olha, f de x é isso aqui tudo. Isso aqui é isso se x é diferente de 2 e é 1 se x é 2. Então, f de 2 é 1. Então, o primeiro caso está valendo. A função está definida no ponto. Então, f de 2 é 1. Está aqui escrito. Segundo caso. O limite tem que existir. Então, o limite de f de x tem que existir. Então, vamos lá. Limite. Quem é f de x? É x2 menos x menos 2, x menos 2, quando x tende a 2. Né? O limite eu uso isso aqui, porque ele está tendendo a 2, ele não é 2. Ele não está igual a 2, ele é uma coisa muito próxima de 2, diferente de 2. Então, é isso aqui que eu uso. Então, x2 menos x menos 2, x menos 2. Quando eu substituo 2 aqui, 2 menos 2, 2 aqui dá 4, menos 2 com menos 2 dá menos 4, 4 com menos 4, 0. Ou seja, eu tenho 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Se é uma indeterminação, eu posso simplificar isso aqui para resolver. Né? Então, vou fatorar isso aqui. Então, a fatoração disso aqui resulta em limite, isso foi assunto da aula passada também, né? Fatorar funções que dão uma indeterminação. Então, embaixo continua x menos 2, em cima resulta em x menos 2 vezes x mais 1. Professor, tá travando demais. Ainda está travando? Sim, melhora um pouquinho, aí depois começa a travar de novo. Então, acompanhe o raciocínio. Então, o limite disso aqui é igual ao limite, como deu 0 sobre 0, indeterminação, para eu resolver, eu tenho que fatorar isso aqui. A fatoração disso aqui, como eu sei que x menos 2 resulta em 0, ou seja, e aqui também resulta em 0, então aqui tem que aparecer x menos 2 também, porque é o que zera em cima e o que zera embaixo. Embaixo, quando eu boto 2, 0. Então, em cima tem que ter o x menos 2 também. Quando eu boto 2, zera também. Se eu fizer a distributiva aqui, x vezes x dá x ao quadrado, que é esse termo aqui. X vezes 1 dá x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Com mais x desse aqui, né? X vezes 1 dá menos x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, isso aqui é exatamente esse produto aqui. Essa fatoração. Então, quem já tem habilidade, é só pegar esse de baixo e colocar o outro termo com alguma coisa que
o produto desse produto aqui. Então, como eu tenho menos 2, para aparecer menos 2 aqui, só pode ser 1. Porque menos 2 vezes 1 dá menos 2. Quem não tem essa habilidade, faz a divisão de polinômio. x2 menos x menos 2, dividido por x menos 2. Então, faz a divisão de polinômio. Então, eu vejo sempre o primeiro elemento aqui, x ao quadrado. Então, para aparecer x ao quadrado aqui, como aqui é x, eu boto x embaixo. Porque x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. É o de cima menos o de baixo. Então, x2 menos x2, 0. Menos x com esse menos aqui, porque é o de cima menos o de baixo. Então, menos o menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar menos x mais 2x. Então, menos x mais 2x dá x. Desce o menos 2. Então, é x aqui. Para um número que multiplicado com x, dx, então é 1. 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 2 dá menos 2. O de cima menos o de baixo, como sou iguaizinho, x menos x dá 0. Menos 2 com menos 2 também dá 0. Então, isso aqui é igual a esse produto. X menos 2 vezes x mais 1. Está aqui, x menos 2 vezes x mais 1. Os termos iguais se anulam. Eu posso simplificar. Isso é igual ao limite, quando x tende a 2, x mais 1. E aí, o limite, substituo aqui. Posso substituir, né? Que aqui é uma função linear. Então, um polinômio. Substituo por 2. 2 mais 1, 3. Então, o limite existe. Então, o limite de f de x, quando x tende a, ele existe. Ele existe. Ou posso escrever, né? Existe. O limite existe. Então, satisfez a primeira e a segunda condição. Então, o limite existe. Porém, a terceira, ele não satisfaz, porque o limite deu 3 e a função é 1. Então, o limite de f de x, quando x tende a 2, é diferente de f de 2. Logo, a função, logo f de x, é descontínua em 2. Então, a função é descontínua em 2. Essa função aqui, se fosse fazer o gráfico dela seria assim, Seria uma função desse tipo. Deixa eu ver. Em 2, vamos dizer que aqui é 1. Aqui é 2. Ia ter um buraco aqui, depois seguia. E a função aqui seria no ponto 2, a função seria 1. Então, seria um gráfico assim. Esse seria meu gráfico f de x. Ou seja, uma função descontínua. Ela vem, pula para cá, depois continua. Então, essa função é mais ou menos assim. 1 está no lugar errado. 1 teria que estar... 1 teria que estar mais em cima. Teria que estar por aqui, 1. Em 3. Então, uma função é contínua se obedecer os 3 requisitos. A função tem que
ser definida ponto, foi verdade. O limite tem que existir, foi verdade. Porém, o limite da função no ponto é diferente da função no ponto, porque o limite deu 3 e a função, esse lado de cá, 3 e esse lado de cá é 1. Então, são diferentes. Então, a função f de x é descontínua em 2. Fora de 2, ela é contínua. Ela é uma retinha contínua. Agora, em 2, ela é descontínua. Ela dá um pulo aqui para continuar. Definição 2. Uma função f é contínua à direita em um número A se. Então, a função pode ser contínua à direita, pode ser contínua à esquerda. Então, se o limite de f de x, quando x tende a A à direita, for igual a f de A. Então, a função é contínua à direita. E f é contínua à esquerda se o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, for igual a f de A. Então, nós podemos ter funções contínuas só à direita, função só contínua só à esquerda, e por aí vai. Definição 3. Uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, entendemos continuidade na extremidade como continuidade à direita ou à esquerda. Exemplo. Então, tem essa função aqui. F de x igual a 1 menos raiz de 1 menos x2. Eu quero saber se ela é contínua nesse intervalo aqui. No intervalo de menos 1 a 1. Então, eu tenho que saber se ela é contínua dentro desse intervalo. Pela definição 3, para ela ser contínua dentro do intervalo, tem que ser contínua em todos os pontos que estejam entre esses dois pontos. Então, entre esses dois pontos aqui, nós temos infinidade de pontos. Nós temos aqui infinidades de pontos. Eu tenho infinitos pontos aqui entre menos 1 e 1. Ele tem que ser contínuo em todos esses pontos aqui. Então, vamos lá. A função tem que ser definida primeiro. Então, para ela ser contínua, ela tem que ser definida no ponto, né? Então, essa função está definida em todos os pontos de menos 1 a 1. Observando aqui, se eu coloco menos 1 aqui vai ficar 1 menos raiz de 0, que é 0, então vai ficar menos 1. Então, está definida em menos 1. Está definida em 1 também. Se eu boto 1, também dá 1 menos 1, 0, que dá 1. E também está definida em qualquer ponto aqui, porque não vai ter nenhum número que isso aqui não vai existir. Sempre vai existir, né? Porque o número está entre menos 1 e 1. E aí, não tem determinação aqui dentro, né? Porque a gente tem que olhar, sempre que tiver raiz, a gente tem que olhar o domínio, né? O domínio da raiz aqui tem que ser sempre maior ou igual que 0. E aí eu tenho que menos x2 é maior ou igual que menos 1, invertendo os sinais. x2 é menor ou igual que 1, x é menor ou igual que mais ou menos raiz de 1, ou seja, x tem que menor ou igual. X tem que estar entre menos 1 e 1. X tem que estar entre menos 1 e 1 para ele existir. Então, para isso aqui existir, realmente x tem que estar entre menos 1 e 1. Porque se eu boto menos 1, dá 0. Se eu boto um valor menor do que menos 1, por exemplo, menos 2 ao quadrado dá 4. Vai ficar 1 menos 4 dá menos 3. Não existe raiz de menos 3. Então, observe que está fora. Se eu pego um valor maior do que 1, se eu pego 2 ao quadrado, 4. 1 menos 2, 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 não existe. E qualquer outro valor, 1,1 já dá errado. 1,1 ao quadrado dá 1,1 dá 1,21. 1,21. 1 menos 1,21 dá menos 0,21. E não existe raiz de menos 0,21. Então,
ele está definida dentro desse intervalo? Está definido. Então, o primeiro passo está válido, né? F de x está definido, é definida no intervalo, né? Em menos 1 a 1. O limite existe. Vamos ver se o limite existe. Limite de 1 menos raiz de 1 menos x2. Agora eu tenho que ver o limite dentro desse intervalo, né? Então, vou pegar primeiro, já que é de menos 1 até 1, eu vou pegar valores maiores do que 1. Então, ou maiores que menos 1, né? Menos 1 pela direita. Então, maiores que menos 1. Menos 1 pela direita. Então, se eu pego valores maiores que menos 1, então, agora, apesar de que eu tenho que ser maior do que menos 1 e menor do que 1, né? Maiores, próximo a menos 1, né? Maiores que menos 1, agora próximo a menos 1. Então, se eu pego qualquer valor aqui próximo a menos 1, por aqui, qualquer valor aqui entre menos 1 e 0, ou até mesmo até 1, se eu pego qualquer valor aqui, aqui vai ser limite de 1 menos raiz de 1 menos 1 ao quadrado, menos 1 próximo, né? Então, aqui vai dar 0, né? 1 menos 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0, isso aqui dá igual a 1. Se eu pego limites, quando x tende a 1 pela esquerda, os valores menores do que 1 vindo para 1, próximo de 1, agora menor do que 1, aqui acontece a mesma coisa. 1 menos x2 é igual a limite de 1 menos raiz de 1 menos 1 ao quadrado, que também dá 1. Então, o limite existe. O limite existe e a função é definida. Agora, eu tenho que saber se o limite é igual à função no ponto. Então, quem é a função no ponto? Então, para f de A com A dentro de 1 e menos 1, A pertencente a menos 1 e 1, então vai ser igual 1 menos A ao quadrado. Vou deixar aqui essa conta, que eu não tenho como resolver essa conta, que eu não sei quem é A. Eu sei que A está entre menos 1 e 1. Então, f de A é isso. E o limite de 1 menos x ao quadrado, quando x tende a A. Quando x tende a A, quem é? É igual a limite de 1 menos A ao quadrado. Então, o limite de 1 menos A ao quadrado, isso aqui é um número, menos outro número, então é uma constante. Isso aqui é igual a 1 menos raiz de 1 menos A ao quadrado, que é igual a f de A. Ou seja, como A está entre menos 1 e 1, pertence a menos 1 e 1, então ele está dentro do domínio. Como está dentro do domínio, então a função existe, essa função aqui existe, está dentro do domínio, e vai ser um número, vai ser 1 menos um número, né, que pode ser ou 0 ou um pouquinho maior do que 0. Então, vai ser um número. Se é um número, então o limite de um número é o próprio número, 1 menos raiz de 1 menos A ao quadrado, que é o próprio f de A. Então, o limite da função é igual à função no ponto. Então, está provado que a função é contínua no intervalo. Então, a função é contínua no intervalo. Porque o limite da função, eu substituir, resultou nisso aqui, que é igual a f de A. Teorema. E aí tem um teorema interessante. Se f e g forem contínuas a A, e se C for uma constante, então as seguintes funções também são contínuas.
F mais G é contínua, então se F é contínua e G é contínua, uma função formada pela soma das duas continua sendo contínua. A subtração das duas continua sendo função contínua. Uma constante qualquer vezes a função que é contínua continua sendo uma função contínua. E o produto das duas funções continua sendo função contínua. E o quociente das duas funções, desde que a de baixo seja diferente de zero, também continua sendo contínua. Então, se eu sei que separadamente elas são contínuas, se eu faço qualquer uma dessas combinações, a função continua sendo contínua. Isso é importante saber. E aí, com isso, a gente tem o seguinte teorema. Qualquer polinômio é contínuo em toda parte. Ou seja, ele é contínuo de menos infinito a infinito. Ou em todos os números reais. Então, se a função é polinomial, a função é contínua. Isso é importante porque, se eu quero calcular o limite de x3 mais 2x menos 1, eu quero calcular esse limite quando x tende a 1, por exemplo. Eu não preciso usar aquelas regras todas que a gente viu na aula passada. Eu não preciso. Basta usar esse teorema. Ou seja, isso aqui é uma função contínua, não é? Se é uma contínua, porque ele é um polinômio, então esse limite vai ser igual à função no ponto. Então, só é eu substituir isso aqui no ponto. Então, isso aqui é 1 a 3 mais 2 vezes 1 menos 1. Ou seja, isso aqui, esse limite aqui, é igual a 1 mais 1 menos 1, 0, mais 2, então é 2. Então, esse limite aqui é igual a 2. Eu só faço substituir aqui. Entendido isso? Então, o limite da função, se a função é polinomial, basta substituir que eu tenho o resultado. Não preciso usar aquelas propriedades todas que a gente viu anteriormente. Se eu sei que ela é polinomial. Então, se ela é polinomial, ela é contínua. Se ela é contínua, eu posso substituir, eu tenho o resultado. Outra propriedade interessante. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida. Ou seja, ela é contínua em seu domínio. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma função racional, por exemplo, x2 menos 1 sobre x menos 1. Se eu tenho essa função aqui, essa é uma função racional. Essa função, se eu quero calcular o limite, quando x tende, por exemplo, a 2, em 2 ela é contínua. Em 2 ela é contínua. Por quê? Porque em 2 ela não tem nada que zere aqui. Se eu boto 2, 2 menos 1 é 1. Então, ela existe, ela é contínua em 2. Então, se eu quero calcular esse limite aqui, basta eu substituir. Isso é igual a 4, né? 2 ao quadrado, 4, menos 1 sobre 2 menos 1. Ou seja, dá 3. Resposta 3. Então, não preciso fazer todas aquelas propriedades que a gente viu na aula passada. Agora, se eu pedisse o limite, quando x tende a 1, disso aqui, x2 menos 1, x menos 1, ela não é contínua em 1. Porque quando eu boto 1, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 também dá 0, é uma indeterminação, ou seja, essa função não é contínua em 1. Então, para eu resolver, eu não posso substituir. Então, eu tenho que fatorar aqui. Então, aqui vai ser limite, quando x tende a 1, x menos 1, em cima, x menos 1 vezes x mais 1. Quando eu faço a distribuição, volta a ser isso aqui. Então, eu tenho, se eu quero o limite em 1 eu tenho que fatorar. Em 2 eu não preciso fatorar, só substituir. Se fosse menos 1, em menos 1 eu não preciso, só substituir. Agora, em 1 eu preciso, porque em 1 ela não é contínua. Em 1 eu fatoro, resolvo, vai dar igual a limite de x mais 1, quando x tende a 1, e aí dá 2. Quando x tende a 1, dá 2. Então, só em 1 que eu tenho que fazer essa fatoração. Se eu quisesse
limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Eu não preciso fazer isso tudo. Basta eu substituir, porque ela é contínua em menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 sobre menos 1 com menos 1 fica 0 sobre menos 2, que é 0. Resposta 0. Ela é contínua em menos 1, ela é contínua, não tem problema. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2, então fica 0 sobre menos 2, 0 dividido por qualquer coisa diferente de 0 é 0. Então, tá aí a resposta. Entenderam isso, pessoal? Então, se a função é contínua, você não tem muito o que fazer, não. Se ela é contínua, é só substituir e pronto. Se não for contínua, aí você tem que fatorar, vai ter que resolver de alguma outra maneira. E foi esse exemplo que eu dei aqui. Quando ela não é contínua, eu tive que fatorar. Então, não é sempre que você tem que fatorar, tirar fator comum em evidência, multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo, não é sempre. É só quando ela não é contínua no ponto. Se ela é contínua, não precisa fazer nada disso. Opa, tem mais coisa. Por quê? Não quer aparecer. Ah, não. É aqui. Teorema 6. Os seguintes tipos de funções contínuas para todo número de seu domínio. Então, é importante você saber algumas funções que são contínuas para qualquer número. Então, toda função polinomial é contínua. Então, você viu um polinômio, é contínuo. Então, basta substituir o ponto que tem o resultado. Toda função racional, desde que esteja dentro do seu domínio, ela é contínua. As raízes também. Se está dentro do domínio, as raízes também é contínua. Funções trigonométricas, que estão dentro do seu domínio, também é contínua. E trigonométrica inversas, também é a mesma coisa. Exponenciais e logarítmicas. Então, todas essas funções, desde que o A, né, para onde ele está indo, esteja dentro do domínio, dentro do seu domínio, essas funções todas são contínuas. A polinomial sempre é contínua, né, porque ela é contínua em todos os reais. As outras, vocês têm que olhar o domínio. Se estiver dentro do domínio, ela é contínua. E aí a gente encerra a aula de hoje. Então, desculpe aí pela aula estar meio travada, né? Vocês falaram que estava travando. Mas eu não sei o que o senhor fez aí, mas melhorou. Mas eu espero que tenha dado para ter entendido tanto o teorema do confronto como funções contínuas, né? Então, isso facilita. Então, na aula passada, a atividade você tinha que usar aquelas propriedades para você resolver os limites. A partir de então, agora, se a função é contínua, substitui logo e dá o resultado. Se a função não é contínua, aí você vai ter que fazer aquelas fatorações, né? Fator comum em evidência, multiplicar pelos conjugados da parte que está com a raiz, como foi feito na atividade que vocês fizeram, né? Então, para encerrar, temos ainda um minutinho. Eu vou aproveitar para fazer a chamada por aqui logo, para fechar logo a presença de vocês, né? Registro de faltas. Então, vamos lá. Aldo, está presente? Presente, professor. Vou abrir aqui o chat. Quem não quiser falar, já pode botar presente, já não precisa esperar eu botar o nome para botar presente, não, viu? Já pode botar. Bruna? Presente. Ok. Bruno Santos? Bruno Santos, ok. Carmen? Presente. Ok. Clívia? Presente. Ok. Cristiano? Cristiano faltou. Danilo?
Faltou também. Emanuele já disse que está presente. Emily. Presente, professor. Ok. Érica. Presente, professor. Ok. Flávia. Presente. Ok. Guilherme da Silva. Estou aqui, professor. Ok. Gustavo Lago. Gustavo Lago. Faltou, né? Gustavo Porto. Também. Jéssica. Presente. Ok. José Roberto. Parece que desistiu, né? Júlio César. Júlio César. Não. Luan Carlos. Não. Mariana. Não. Mila. Presente. Ok. Paulo. Paulo Vitor. Não. Pedro Henrique. Não. Reinaldo. Muita gente faltou hoje. O Nildo já respondeu presente. Taine também. Tayane também, né? Vitor Silva. Não. Eu acho que acabou, né? Acho que acabou. Bom, pessoal, então é isso aí. Então, boa tarefa para vocês. Anotaram a dica que eu falei no início, para fazer aquele gráficozinho para poder resolver a primeira questão. Vale um ponto. As outras duas são mais simples, mais tranquilas, que vale um ponto cada um item, né? Então, uma boa semana para vocês. Até próxima quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.